Sabia que Daniel tinha já 80 anos quando foi lançado na cova dos leões e que passou uma noite inteira lá sem receber um único arranhão? Está se perguntando como isso é possível e por que ele estava nessa situação? Neste vídeo, vamos contar sobre Daniel e a cova dos leões, explorando seus muitos significados simbólicos. A história de Daniel começa no século VI a.C., um tempo de grande tumulto para o Antigo Oriente Próximo. Daniel vinha de uma família judaica de alta posição em Judá. Sua vida mudou drasticamente quando o rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou Jerusalém em 605 a.C., deportando muitos de seus habitantes para a Babilônia, incluindo um jovem Daniel. Apesar de ser prisioneiro, Daniel se destacou por suas qualidades extraordinárias. Segundo as Escrituras, Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, um dos principais oficiais da corte, para selecionar alguns jovens israelitas de famílias nobres para o serviço real. Isso nos diz que Daniel pertencia à nobreza de Judá. Os candidatos tinham que estar sem defeitos físicos, serem bonitos, aprendizes rápidos, bem educados, perspicazes e habilidosos, prontos para servir no palácio real. A tarefa de Aspenaz era treinar esses jovens na língua e cultura babilônica. O rei decidiu alimentá-los com comida e vinho de sua própria mesa para mantê-los saudáveis. Diferente de outros prisioneiros, esses jovens deveriam estudar por 3 anos, após os quais entrariam no serviço real. Entre os selecionados estava Daniel, escolhido por sua inteligência, sabedoria e origens distinguidas, o que o levou a desempenhar um papel importante no governo babilônico. Agora devemos voltar nossa atenção para o livro de Isaías, porque nesse momento uma profecia dele acaba de se cumprir. Daniel nasceu durante o reinado do rei Josias, um tempo marcado por um renascimento espiritual na nação de Judá. No entanto, pouco depois da morte de Josias, o povo voltou a se rebelar, tornando o castigo divino inevitável. Mais de um século antes, o profeta Isaías havia emitido um aviso. Ele havia proclamado: virá o tempo em que tudo armazenado em suas casas e o que seus antepassados acumularam até agora será levado para a Babilônia, nada será poupado, e alguns de seus descendentes, que vocês gerarão, se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esta profecia se cumpriu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou os jovens mais promissores de Jerusalém, incluindo Daniel. As Escrituras fornecem poucos detalhes sobre a família de Daniel. Não está claro se eles estavam cientes da profecia de Isaías ou reconheceram seu cumprimento. É difícil imaginar as emoções que devem ter sentido ao ver Daniel sendo levado. Como você se sentiria? Também é interessante notar que Nabucodonosor tinha outro propósito ao deportar não apenas os jovens, mas também os objetos de adoração israelense. Levá-los e colocá-los em seu templo em Babilônia foi um gesto simbólico forte, quase declarando: meu Deus é superior ao seu Deus. Agora cabia ao Deus de Israel provar sua supremacia. Daniel, juntamente com seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por 3 anos de treinamento intenso. Embora fossem prisioneiros, esperava-se deles total conformidade ao serviço do rei. No entanto, Daniel decidiu seguir um caminho diferente. Ele escolheu não se contaminar com a comida e o vinho destinados aos eleitos do rei, pedindo permissão ao oficial-chefe para se abster dessas provisões. Se você fosse Nabucodonosor, como reagiria a um prisioneiro que recusa sua generosidade? Imagine oferecer comida da mais alta qualidade, digna de um rei, literalmente de sua mesa, e vê-la recusada. Tal ato poderia ter levado à pena de morte por insubordinação. Então, por que Daniel escolheu dar um passo tão ousado? Vamos considerar suas possíveis razões. Em primeiro lugar,
Alguns dos alimentos oferecidos poderiam ter violado as leis dietéticas descritas em Levítico 11. Este texto proíbe o consumo de certos animais, como porcos e cavalos, que eram comumente comidos na cultura babilônica. Depois, há o vinho, não especificamente proibido pelas leis judaicas como impuro, mas que poderia ter sido consagrado aos deuses babilônicos. Daniel também poderia ter assumido um voto de nazireu, que inclui severas restrições ao consumo de certos alimentos e bebidas. Igualmente crucial era a questão de comer carne que havia sido sacrificada a ídolos. Embora mais proeminente no contexto do Novo Testamento, essa prática era problemática para os judeus na diáspora, que procuravam evitar comer alimentos oferecidos a outros deuses. Essa proibição é um tópico frequente em discussões entre as primeiras comunidades cristãs, como descrito nos escritos de Paulo. Além disso, comer da mesa do rei poderia ser interpretado como um sinal de lealdade e submissão ao governante da Babilônia. Lembre-se do caso do rei Jeoaquim, que ao aceitar a comida do rei simbolizava sua lealdade a Nabucodonosor. Daniel, embora aceitando a educação e o novo nome impostos pela corte babilônica, decidiu firmemente não participar dos banquetes reais. Isso não era apenas uma recusa dietética, mas uma clara declaração de sua independência e dedicação ao seu Deus. Daniel optou por uma dieta baseada somente em vegetais e água, excluindo todos os outros tipos de comida oferecidos pelo rei. Essa escolha alimentar era uma postura não apenas de dieta, mas de princípio. Você já esteve em uma situação onde teve que defender seus princípios, mesmo correndo riscos de sérias consequências? Daniel enfrentou esse teste e permaneceu firme em sua decisão. O chefe da guarda do rei hesitou em seguir a proposta de Daniel, temendo que, sem a nutrição fornecida pela corte, ele e seus amigos parecessem menos vigorosos em comparação com os outros jovens, colocando-o em uma posição difícil com o soberano. Ele expressou suas preocupações dizendo: "Temo por minha vida diante do rei, que pessoalmente decidiu sua dieta. Como poderia justificar sua aparência negligenciada diante dele? Eu arriscaria minha vida por sua causa." Daniel, então, sugeriu que seu guardião o submetesse a um teste. Daniel propôs: "Teste-nos por apenas 10 dias. Durante esse tempo, permita-nos comer apenas vegetais e água. Depois, você pode comparar nossa condição física com a dos outros que consomem as refeições do rei e decidir com base no que observar." O chefe dos guardas concordou e, após o período de teste, ficou maravilhado ao ver Daniel e seus companheiros significativamente mais robustos e saudáveis do que seus pares, que eram regularmente alimentados com pratos reais. A partir desse momento, ele decidiu substituir a dieta deles pela experimental. Deus dotou Daniel e seus 3 amigos de profundo entendimento em todas as questões escritas e sábias. Daniel, em particular, foi agraciado com uma habilidade especial para entender visões e sonhos de todos os tipos. No final do período de treinamento imposto pelo rei, o oficial os apresentou a Nabucodonosor. O rei, impressionado com sua sabedoria e conhecimento, não encontrou ninguém que pudesse igualá-los. Portanto, eles foram escolhidos para se juntar ao seu pessoal, superando em muitos magos e sábios do reino em todos os assuntos sobre os quais eram consultados. A vida de Daniel sob o regime babilônico foi marcada pelo serviço sob vários reis. Após a morte de Nabucodonosor, seguiram-se Belsazar, depois Dário e, finalmente, Ciro. Daniel permaneceu em Babilônia até o início do reinado de Ciro. Essa história levanta questões sobre as intenções do rei ao reformar tão radicalmente esses prisioneiros. Nabucodonosor não apenas mudou seus nomes e suas dietas, mas também tentou assimilá-los completamente à cultura babilônica. Seu propósito era claro:
doutriná-los para rejeitar suas raízes e tornarem-se leais à coroa. Apesar da tentativa de despojá-los de sua identidade, Daniel e seus companheiros permaneceram firmes em sua fé, recusando-se a sucumbir à pressão do rei e abandonar seu Deus. A maioria dos judeus deportados, como Ezequiel, acabou em colônias de refugiados e foram forçados ao trabalho. Apenas alguns selecionados, como Daniel e seus amigos, obtiveram posições proeminentes no palácio graças ao seu nascimento nobre e aprendizado excepcional. Apesar de serem prisioneiros, sua integridade e acuidade os distinguiram, demonstrando que, apesar dos esforços do rei para aliená-los de sua herança, sua conexão com Israel permaneceu inquebrável. Daniel continuou buscando compreender os tempos estabelecidos por Deus para a restauração de seu povo, mantendo viva a esperança de futura redenção. Daniel era jovem quando os muros de Jerusalém caíram diante dos exércitos da Babilônia. O Senhor o dotou de beleza, sabedoria e inteligência que o faziam brilhar entre seus pares. Nabucodonosor, ansioso para demonstrar sua supremacia sobre Judá, trouxe Daniel e outros jovens promissores para seu palácio, não apenas como um sinal de seu triunfo, mas também para enriquecer seu conselho com mentes novas e perspicazes. Embora o reino de Judá estivesse em ruínas, o plano de Deus para Daniel estava longe de estar completo. Ele logo conquistou uma posição de destaque na corte da Babilônia, reconhecido por sua habilidade em interpretar sonhos e visões, aumentando assim seu prestígio junto ao rei e seus conselheiros. O primeiro grande teste de Daniel veio quando Nabucodonosor foi atormentado por um sonho que perturbava seu espírito. Ao acordar, incapaz de lembrar ou interpretar o sonho, o rei convocou todos os sábios da Babilônia, exigindo não apenas que interpretassem o sonho, mas que primeiro lhe dissessem o que ele havia sonhado. Diante de tal pedido impossível, as vidas de todos os sábios, incluindo a de Daniel, ficaram em jogo. Nesta grave situação, Daniel prostrou-se diante do Senhor em oração. E Deus, em sua misericórdia, revelou a Daniel não apenas o conteúdo do sonho, mas também sua interpretação. Com esse conhecimento, Daniel se apresentou diante do rei, explicando o sonho e seu significado, o que levou a uma reviravolta milagrosa. Nabucodonosor, reconhecendo a mão de Deus nas habilidades de Daniel, elevou-o a posições de grande honra, nomeando-o governador de toda a província da Babilônia e chefe principal sobre todos os sábios. Mas a ascensão de Daniel não foi sem obstáculos. Sua crescente influência alimentou a inveja de alguns que conspiraram contra ele, levando ao julgamento na cova dos leões sob o reinado de Dário. A história de sua sobrevivência é um testemunho da contínua fidelidade de Deus para com ele. Durante seu mandato, o rei Dário estabeleceu 120 sátrapas para governar o vasto domínio da Babilônia, um território que se estendia por mais de 2.200 acres e se gabava de ser a maior cidade do mundo naquela época, a primeira a ultrapassar 200.000 habitantes. Esses sátrapas, conhecidos como senadores, atuavam como uma ponte entre o rei e seu domínio, garantindo o controle real sobre cada canto do vasto império. Para supervisionar esses sátrapas, o rei nomeou 3 altos oficiais, entre os quais Daniel se destacava por suas virtudes inigualáveis. Daniel se destacava claramente acima dos outros, de tal maneira que o rei considerou promovê-lo a chefe de todo o reino. Essa perspectiva não passou despercebida e despertou a inveja de outros administradores e sátrapas que buscavam encontrar algum defeito em sua gestão dos assuntos do Estado. Apesar de suas investigações implacáveis, eles não conseguiram encontrar nenhum traço de corrupção. Daniel era um homem de confiança, integridade e nunca negligente. A pureza de sua conduta é notável.
Hoje, um político sob escrutínio semelhante muitas vezes enfrenta escândalos, mas imagine um oficial no cargo por 50 anos sem sequer uma única acusação de gastos fraudulentos, escândalo sexual, negócios obscuros, presentes inadequados ou reclamações de sua equipe. Daniel, de fato, não tinha esqueletos no armário. Seus oponentes, após examinarem cada aspecto de sua vida sem encontrar qualquer base, foram forçados a fabricar falsas acusações. A falta de falhas ou erros na vida de Daniel não implica que ele estava sem pecado, mas atesta a sua integridade extraordinária. É importante notar que o elogio ao seu comportamento vem de outros, não dele próprio, o que reforça a credibilidade do relato do seu comportamento profissional exemplar. O mundo pode não ser perito nas sutilezas da doutrina religiosa ou nas profundezas da comunhão espiritual, mas certamente é capaz de identificar vícios como mau caráter, egoísmo, arrogância e desonestidade. McLaren uma vez observou: "O mundo pode ser um mau juiz da minha fé, mas certamente é competente em avaliar meu comportamento." Aqueles ao redor de Daniel estavam cientes de suas qualidades. Sabiam que não seria possível apanhá-lo em falta, a menos que estivesse relacionado à sua fé. Nisso, todo crente deveria refletir. Os outros poderiam dizer o mesmo sobre eles. Movidos pela inveja, seus oponentes concluíram que a única maneira de acusá-lo era através de sua observância religiosa. Daniel não escondia seu amor e devoção a Deus, e isso era evidente para todos. Seus inimigos, então, arquitetaram um plano e coletivamente abordaram o rei Dário, proclamando: "Que o rei Dário viva para sempre. Nós, os administradores, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, propomos que um édito real seja emitido. Pelos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor, ó Rei, será lançada na cova dos leões. Agora, Majestade, emita este decreto e coloque-o por escrito, de modo que não possa ser revogado conforme a lei dos medos e persas, que é irrevogável." O rei, enganado por essas lisonjas, ratificou o decreto. Essa não foi a primeira vez que um soberano babilônico se elevou à divindade, exigindo adoração universal. Anos antes, o rei Nabucodonosor havia construído uma imensa estátua de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, e a tinha colocado na planície de Dura, em Babilônia. Convocou todos os oficiais para participarem da cerimônia de dedicação. Durante o evento, foi anunciado: "Povos de todas as línguas, ao som da trombeta, flauta e todo tipo de música, devem se prostrar e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor erigiu. Qualquer um que não se prostrar e adorar será imediatamente lançado numa fornalha ardente." Daniel e seus amigos, por intervenção divina, sobreviveram a essa ordem, e sua fé inabalável lançou as bases para sua resiliência em desafios subsequentes. No reinado de Dário, assim que Daniel soube do decreto promulgado, retirou-se para o seu quarto superior, que tinha janelas voltadas para Jerusalém. Mantendo sua prática habitual, ajoelhou-se em oração 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, como sempre fizera. A rotina de oração de Daniel distinguia-se por 6 aspectos específicos. Primeiro, ele orava num ambiente privado, longe dos olhos dos outros, onde sua oração permanecia um ato pessoal e sincero, desprovido de qualquer ostentação. Segundo, ele orientava suas orações para Jerusalém, o lugar sagrado de sacrifício, invocando a memória do templo mesmo na ausência de sacrifícios ativos. Terceiro, suas orações eram fundamentadas nas Escrituras, seguindo a invocação de Salomão no primeiro livro dos Reis 8, onde se pede a Deus que escute as orações direcionadas àquele lugar santo. Quarto, Daniel adotava uma postura de humildade ao ajoelhar-se, um gesto compartilhado por figuras bíblicas como Jesus, Estevão, Pedro, Paulo e Lucas. Quinto,
Sua dedicação à oração era tal que ele encontrava tempo para se voltar a Deus 3 vezes ao dia, demonstrando que, apesar das responsabilidades prementes de ser um dos 3 governadores do império, a oração permanecia uma prioridade. Sexto, suas orações eram impregnadas de gratidão, reconhecendo que a oração autêntica é sempre acompanhada de agradecimento. Como Spurgeon afirmou, oração e louvor devem sempre ascender aos céus juntos, como anjos gêmeos subindo a escada de Jacó, ou como aspirações gêmeas elevando-se ao Altíssimo. Apesar da nobreza de seu ato de fé, Daniel caiu na armadilha armada por seus adversários, que o flagraram orando e invocando a ajuda de Deus. Esse grupo de homens, agindo em conjunto, aproximou-se para capturá-lo em seu momento de devoção, com a intenção de usar sua fé inabalável contra ele. Quando os acusadores se apresentaram diante do rei Dário, lembraram-no do decreto que ele havia assinado. Não estabeleceu vossa majestade, ó rei, que qualquer pessoa que orasse a qualquer deus, ou homem que não fosse vós, majestade, dentro dos próximos 30 dias, seria lançada na cova dos leões? O rei confirmou que o decreto estava em vigor, irrevogável segundo a lei dos medos e persas. Os acusadores então revelaram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não cumpriu o seu decreto nem a sua autoridade. Ele continua a orar ao seu Deus 3 vezes por dia. Esta notícia deixou o rei Dário profundamente perturbado, pois ele tinha grande apreço por Daniel. Dário passou toda a tarde desesperadamente buscando uma maneira de salvar seu servo de confiança. É importante notar que Daniel não alterou seu comportamento em resposta ao decreto. Ele não intensificou nem reduziu suas orações, mas perseverou em sua prática espiritual habitual. Tal constância não era um ato de desafio para provocar o martírio, mas sim a continuação de um compromisso de fé que havia marcado toda a sua vida. Os acusadores retrataram Daniel como alguém que desprezava a autoridade real, mas a verdade era que Daniel simplesmente honrava a Deus acima de toda a autoridade terrena. O rei Dário, ao contrário de muitos, não procurava desculpas ou bodes expiatórios, mas reconhecia sua própria responsabilidade no assunto. Embora estivesse descontente com os adversários de Daniel, ele sabia que o erro era seu próprio. Como muitas vezes acontece, escolhas erradas nos assombram. Dário compreendeu isso e buscou mitigar as consequências de suas decisões até o último momento possível. A tradição do Oriente Antigo prescrevia que as execuções deveriam ocorrer na noite do dia em que o veredito era emitido. Apesar dos esforços do rei, os inimigos de Daniel eram implacáveis. Eles se apresentaram diante dele novamente, lembrando-o de que nenhum decreto ou édito real poderia ser alterado, segundo a lei dos medos e persas. Diante dessa realidade inexorável, o rei foi forçado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: "Espero que o Deus a quem você é tão devotado o proteja." Uma grande pedra foi trazida e colocada sobre a entrada da cova, e o rei a selou com seu anel real e os dos seus príncipes, para que ninguém pudesse alterar o destino de Daniel. Após isso, o rei retornou ao palácio e passou uma noite insônia, sem comida ou distrações. O rei Dário tinha um grande afeto por Daniel e preferiria não vê-lo sofrer. No entanto, as leis do Império Medo-Persa, uma vez promulgadas, eram absolutas e não podiam ser revogadas, como ditava a estrita tradição legal da época. Embora Dário estivesse emocionalmente ligado a Daniel, ele estava preso à lei que havia endossado relutantemente. Apesar disso, Dário esperava que o Deus de Daniel pudesse intervir em seu favor. De fato, em uma reviravolta surpreendente, Daniel foi salvo dos leões por uma intervenção divina. Durante o episódio na Cova dos Leões, Daniel tinha entre 70 e 80 anos, um fato que se torna aparente considerando os reinados de alguns reis da Babilônia.
De acordo com documentos históricos, sabemos que Nabucodonosor ameaçou os judeus de Jerusalém entre 604 e 605 a.C., exigindo tributo. Daniel foi deportado para a Babilônia como parte do tributo durante esse período. Como era costume selecionar jovens adolescentes para a educação nas tradições babilônicas, Daniel deveria ter menos de 20 anos no momento de sua captura. Conhecendo o ano de sua chegada à Babilônia e sua idade naquela época, podemos calcular sua idade durante outros eventos significativos de sua vida com base em eventos históricos relacionados. Por exemplo, a Bíblia relata que após o assassinato do rei Belsazar, Dario, o Medo, assumiu o trono, nomeando Daniel como chefe de seus conselheiros. Esses eventos são colocados por volta de 539 ou 538 a.C., fazendo com que Daniel tivesse cerca de 65 a 70 anos durante o episódio na Cova dos Leões. Após ser milagrosamente salvo, é provável que Daniel tenha vivido mais 15 anos, alcançando uma idade de 80 a 85 anos. É interessante notar que foi o próprio rei quem selou a cova. Esse ato poderia ser interpretado tanto como uma medida para proteger Daniel, quanto para garantir que ninguém interviesse para salvá-lo, sabendo que Daniel tinha inimigos influentes prontos para eliminá-lo, caso os leões não o fizessem. Provavelmente Daniel passou uma noite mais serena do que o rei Dário. Daniel, acostumado à oração diária, não precisava começar apenas naquela ocasião extraordinária. Sua prática constante de oração era uma parte integrante de sua vida, tornando natural para ele voltar-se para Deus mesmo na cova dos leões. Ao primeiro sinal de luz da alvorada, o rei, cheio de ansiedade, correu até a cova. Aproximando-se, ele chamou por Daniel com uma voz cheia de preocupação. Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você se dedica continuamente conseguiu protegê-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me prejudicaram, porque fui achado inocente diante dele. E diante de ti, ó rei, não cometi nenhum erro. Superado pela alegria, o rei ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. Uma vez fora, não se encontrou nenhuma ferida nele, um testemunho de sua fé inabalável. Mais tarde, por decreto real, aqueles que haviam caluniado Daniel foram lançados na cova junto com suas famílias. Os leões os atacaram antes mesmo de tocarem o chão, apagando todos os vestígios deles. Imagine Dário, sem dormir, esperando apenas o amanhecer para ver como Daniel estava se saindo, pois ele realmente tinha grande estima por ele. É incerto se Daniel realmente viu um anjo durante a noite que passou na cova dos leões. No entanto, ele estava convencido de que Deus havia enviado seu mensageiro para protegê-lo. Conforme relatado em Hebreus 1:14, anjos são espíritos ministradores enviados para ajudar aqueles que herdarão a salvação. Neste episódio, um anjo foi especificamente enviado para atender às necessidades de Daniel. Sua segurança foi assegurada por sua profunda fé, que lhe permitiu emergir ileso do Calvário entre os leões. Quando os leões atacaram e mataram os acusadores de Daniel, antes que eles pudessem sequer chegar ao fundo da cova, esse episódio sublinhou a clara intervenção divina na proteção de Daniel. O fato de os leões agirem tão rapidamente contra os inimigos de Daniel, enquanto ele permanecia ileso durante toda a noite, demonstra inequivocamente que não havia causas naturais que pudessem explicar sua inatividade em relação a ele. Em vez disso, sua segurança pode ser atribuída à proteção angelical, conforme sugerido pela fé de Daniel e pelas Escrituras. Depois de Daniel ter sido libertado dos leões, o rei Dário decidiu prestar homenagem ao Deus de Daniel, enviando uma mensagem a todas as nações e povos de todas as línguas do mundo. Em seu decreto, o rei exortou todos a respeitarem e reverenciarem o Deus de Daniel, proclamando que ele é um Deus vivo, cujo reino nunca será destruído
e cujo domínio durará para sempre. Ele também afirmou que Deus é capaz de salvar e resgatar, mostrando sinais e maravilhas, tanto nos céus quanto na terra, e celebrou a libertação de Daniel do perigo dos leões. Com esse ato, Daniel não apenas continuou a prosperar sob o reinado de Dário, mas também sob o de Ciro, o persa. Daniel surge assim como um exemplo de como se adaptar e persistir em culturas diferentes da própria, um princípio que permanece particularmente relevante para os cristãos modernos. Viver em uma cultura que não é cristã, ou onde o cristianismo é ilegal e perigoso, requer uma fé inabalável e um compromisso com os princípios inegociáveis da própria fé, como demonstrado por Daniel. Essa história não apenas destaca a fidelidade de Deus, mas também como podemos confiar nele e permanecer firmes em seus ensinamentos, independentemente das circunstâncias. Além disso, Daniel é visto como uma figura prefigurativa de Cristo no Antigo Testamento, um exemplo divino que antecipa o Messias, ensinando por sua vida e ações como viver retamente diante dos desafios e adversidades. Daniel é descrito como irrepreensível, qualidade que compartilha com Jesus. O milagre do covil dos leões não apenas demonstra sua integridade, mas também é paralelo ao julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. A salvação de Daniel da morte certa e sua emergência ileso remetem à ressurreição de Jesus, também uma vitória proclamada sobre a morte. A narrativa de Daniel na cova dos leões é rica em lições. Agora, gostaria de saber qual aspecto dessa história mais te impressionou ou o que você acha particularmente surpreendente. Se este vídeo te enriqueceu, convido você a curtir e compartilhar. Expresse seus pensamentos nos comentários. Sua contribuição é muito valiosa. Mais conteúdo emocionante está a caminho, então não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado. Enquanto isso, você pode assistir a outros vídeos na tela para aprofundar-se nas Escrituras. Obrigado por nos seguir e que o Senhor abençoe e guie seu dia.